guerra mais brutal sobre solo americano. Recrutado pelos britânicos para lutar com os franceses e os índios, um exército de colonos plantará as sementes da independência americana. Eu sou John Rhys Davis. Junte-se a mim na caçada aos notórios e legendários Rangers de Rogers, a seguir em arqueologia. Os Rangers de Rogers. Próximo à nascente do rio Hudson, no estado de Nova York, residentes da cidade de Fort Edward estão vendo a história sendo descortinada à sua porta. Aqui, o arqueólogo David Starbuck está expondo pela primeira vez os restos de uma fortificação britânica da Guerra Franco-Índia. A extrema violência daquela luta é difícil de imaginar hoje. A Guerra Franco-Índia começou em 1755 como uma disputa de fronteira entre a França e a Inglaterra na vastidão das fronteiras setentrionais da América. Mas também foi a continuação de uma velha batalha entre os índios e os colonos ingleses que queriam suas terras. Para reforçar suas reivindicações, os ingleses e os franceses construíram uma série de fortes ao longo dos canais navegáveis ligando Albany a Montreal. David Starbuck está realizando escavações no Fort Edward, o quartel-general do exército britânico. Estou no interior das ruínas do velho forte, dentro de uma casa-mata. A casa-mata era um dos abrigos sob o chão, embaixo das muralhas do forte. Então, onde me encontro agora, as muralhas poderiam ter tido 6 metros de largura por 5 metros de altura. Estas ruínas ainda mostram sinais das brutalidades da guerra, de acordo com a antropóloga Mary Alliston. O fato de encontrarmos marcas de balas de mosquete frequentemente no joelho leva-nos a acreditar que essas pessoas foram torturadas. Estes são 3 indivíduos diferentes com marcas de balas de mosquete nos joelhos e um que foi atingido no joelho, no tornozelo e no cotovelo. Achamos que alguns corpos também possam ter sido estripados. Nós temos vários casos em que existem marcas de cortes através da cavidade abdominal, por dentro de vários ossos da coluna e do sacro, como se pode ver aqui. Muitos índios convertidos para o catolicismo ficaram ao lado da França. Os franceses, principalmente interessados no comércio, fizeram poucos pedidos pelo território indígena. Com a ajuda francesa, os guerreiros índios aterrorizaram as colônias inglesas de fronteira, queimando, saqueando e escalpelando como forma de afastar os colonos. Colunas de guerreiros reduziam as patrulhas britânicas a pedaços e desapareciam na vasta e impenetrável floresta. Os britânicos contra-atacaram recrutando colonos irados, vítimas dos ataques dos índios, criando com eles uma unidade irregular chamada Rangers. Sua tarefa, levar a guerra para trás das linhas inimigas. O historiador Tim Tittles é uma autoridade sobre colonos americanos na Guerra Franco-Índia. Definitivamente eram pessoas que estavam decididas a lutar, devido à destruição que os franceses e seus aliados, os índios, promoveram em seus povoados. Para as companhias de Rangers, um dos maiores pontos de interesse que o exército lhes deu é que podiam se vingar das pessoas que durante décadas tornaram suas vidas miseráveis, e isto era realmente interessante para os homens que se juntaram a essas companhias. O mais famoso dos Rangers foi Robert Rogers, um empobrecido fazendeiro de New Hampshire, que estava apenas com 23 anos quando a guerra começou. Acusado de falsificação em 1754, ele evitou a prisão se oferecendo para criar uma companhia de voluntários. Os Rangers de Rogers rapidamente provariam seu valor.
Acostumados a dificuldades físicas, eles moveram uma campanha devastadora contra as patrulhas de franceses e índios. Ignorando as sutilezas europeias de combate, eles despedaçaram as linhas inimigas, esgotando os seus suprimentos, viajando por dias com poucas provisões e suportando invernos amargos e calor sufocante. Eles poderiam ser comparados aos 12 solitários, só que com mais alguns. Hoje, os arqueólogos estão descobrindo um novo e nefasto capítulo na história dos Rangers de Rogers. Por baixo dos gramados do moderno Fort Edward, escondem-se as raízes da Revolução Americana. Ainda que a Guerra Franco-Índia tenha acontecido na fronteira selvagem, as escavações em Fort Edward estão dando a evidência de uma vida bem longe de ser rigorosa. Hastes de taças de vinho, vidros de janelas, um fragmento de porcelana chinesa Delft, que já fez parte do aparelho de jantar usado pelos oficiais britânicos. Enquanto os oficiais usufruíam dos confortos do lar, as forças coloniais viviam na precariedade. Sua base era uma ilha próxima, no meio do rio Hudson, mais tarde chamada de Rogers Island. Os britânicos derrubaram todas as árvores da ilha para a construção do Fort Edward, deixando-a sem proteção contra os elementos naturais. Nas terras altas, uma sólida construção de 2 cômodos usada para acomodar os soldados britânicos. A bem construída lareira de 2 faces mantinha os casacas vermelhas aquecidos contra o vigoroso inverno norte-americano. Por outro lado, os soldados americanos se amontoavam em toscas barracas de apenas 1 metro quadrado. A primeira barraca que encontramos tinha apenas um chão sujo e 2 lareiras de tijolos pequenos, onde dificilmente seria encontrado alguma coisa. Alguns tijolos, cinzas, um pouco de carvão e sujeira espalhada pelo chão. Pequenos pedaços de chumbo derretido que usavam para fazer as balas de mosquete. E dentro daquela pequena construção de 1 metro, você encontra homens amontoados à noite. Homens que provavelmente não tomam um banho há pelo menos 2 semanas e que com certeza dormiam lado a lado sobre tarimbas. Na época de inverno, talvez apenas o calor de seus corpos os mantinha vivos. Os americanos têm suportado as severidades da fronteira por gerações. Mas a antropóloga Mary Alliston vê diferenças espantosas entre os jovens americanos e os britânicos mais velhos que os comandavam. Nós observamos que, por exemplo, em suas colunas dorsais, muitas vezes em indivíduos mais jovens como este que estava no final da adolescência, encontramos depressões nas vértebras, resultantes de hérnias ou desvios nos discos da coluna, carregando muito peso, levantando pesados fardos, ou seja, as mesmas coisas que fazem mal para as nossas costas hoje. Esta pessoa é uma das mais velhas que encontramos no sítio arqueológico e sua coluna está realmente em ótimas condições. Nós não encontramos virtualmente nenhum daqueles tipos de danos. É evidente que ele não fazia qualquer tipo de trabalho pesado. Apesar das dificuldades, os bravos Rangers construíram uma reputação ilustre. O comandante Robert Rogers tornou-se a coqueluche dos colonos ingleses. Um super-herói cujos feitos fascinavam os leitores dos jornais em Nova York, Boston e Filadélfia. O próprio Rogers parecia ser uma pessoa que estava no exército por interesse pessoal e autopromoção. Ele é principalmente um autopromotor e pode-se perceber isto não somente em seus generais, como nos seus relatórios aos generais britânicos. É por isso que muito material foi escrito durante o período que ele era quase um super-homem. Apesar do sentimentalismo, Rogers estava lutando numa guerra selvagem, matando, queimando e fazendo alguns prisioneiros. Os crânios da guerra carregam estes indícios. Como os índios, ele e seus homens tiraram vários escalpos. A prática da retirada de escalpos parece ter sido usada por alguns povos indígenas muito antes do contato com os europeus, mas não por todos eles. O historiador Colin Calloway, do Dartmouth College, é uma autoridade sobre a nação Abenaki, um dos principais aliados da França.
Com a escalada dos combates, particularmente no século XVIII, a retirada de escalpos se tornou lugar comum na fronteira americana. Tanto os índios como os europeus faziam isto. Os Rangers de Rogers escalpelavam da mesma forma que os Abenakis. No acampamento dos Rangers em Rogers Island, um conflito diferente estava surgindo. Vários casacas vermelhas britânicos tratavam os valentões americanos com desprezo. Seu acampamento é mais imundo do que eu posso imaginar, observa um britânico. O forte fede o suficiente para causar uma infecção. Os britânicos diriam constantemente o quanto esses humildes americanos eram asquerosos. Esses provincianos, mesmo segundo as histórias escritas por americanos, não podiam suportar os britânicos por sua arrogância. A disseminação de varíola e as parcas condições no acampamento Ranger aumentaram a tensão entre as forças britânicas e americanas. No outono de 1758, como o próprio Rogers ficou doente, os britânicos chicotearam 2 Rangers por roubarem um de seus depósitos. Os Rangers, irritados com os ares de superioridade dos britânicos, cercaram o poste de açoite e observaram em silêncio. Robert Rogers abandonou o tratamento e viajou até o comando britânico em Albany, ameaçando renunciar à sua comissão a menos que as condições dos americanos melhorassem. Cientes da superioridade dos Rangers no combate na floresta, os britânicos aceitaram as exigências de Rogers. Pela primeira vez, os Rangers envergaram os uniformes verdes que os tornariam famosos. Com sua fortuna aumentando, Rogers criou o que chamaria de regras dos Rangers, a serem usadas atrás das linhas inimigas. Os Rangers deviam estar prontos para marchar em um alerta súbito. Quando estivessem escoltando missões, deviam marchar em intervalos para evitar que uma só bala matasse 2 homens. Ignorando as convenções europeias, se atirassem contra eles, deviam cair ou rastejar até que parassem de atirar, levantando e atirando à vontade. Aproximando-se do inimigo, deveriam cessar fogo até que estivessem perto o suficiente para atacar com machadinhas e facas. Aparentemente, a técnica de combate que ele desenvolveu, escondendo-se atrás de árvores e espreitando na floresta, era algo que os casacas vermelhas britânicos nunca haviam feito antes. Alguns soldados britânicos, como Lord Howe, estavam inclinados a aceitar isto. Muitos, por hierarquia, não aceitavam, mas aprenderiam mais tarde na Revolução Americana que as regras dos Rangers de Rogers eram para esconderem-se atrás das árvores e atirar nas colunas de soldados vindas pela estrada. Em 1758, chegaram notícias de um massacre ocorrido a apenas alguns quilômetros de Fort Edward. Os franceses tomaram o Fort William Henry, permitindo que os sobreviventes britânicos e americanos partissem desarmados. Mas os índios, esperando gratificação dos franceses, atacaram a coluna fugitiva. Capturaram mais de 200 pessoas e mataram de 40 a 50 homens, mulheres e crianças, tirando seus escalpos como troféus. Como os detalhes do massacre se espalharam, as colônias americanas ficaram enfurecidas. Os Rangers clamavam por vingança contra os índios. Rogers pressionou seus comandantes britânicos para criarem uma missão punitiva contra as bases da tribo Abenaki, dentro do território sob controle francês. Guerreiros indígenas de comunidades Abenaki, da parte norte da Nova Inglaterra e de Quebec, juntaram-se aos franceses no ataque ao Forte William Henry. Aquele massacre, como os ingleses o consideraram, aumentou a pressão para lançar algum tipo de ação retaliatória, em particular contra os Abenakis. Mas alguns guerreiros Abenaki estavam de fato atacando povoados construídos sobre o que antes fora sua terra. Rogers recebeu permissão para atacar e destruir os Abenakis. Este seria o mais famoso e grandioso episódio na história de Rogers e seus Rangers. Em 1758, a Inglaterra indicou um novo comandante para supervisionar os Rangers de Rogers.
Lord Geoffrey Amherst. Seu primeiro ato foi autorizar o ousado plano de Rogers de atravessar um vasto deserto que não estava nos mapas e atacar a vila Abenaki de St. Francis, próxima ao rio St. Lawrence, entre Quebec e Montreal. Escreveu Lord Amherst em suas ordens: vingue-se, mas não se esqueça de que, apesar de aqueles vilões terem assassinado violenta e promiscuamente mulheres e crianças de todas as idades, são minhas ordens que nenhuma mulher ou criança seja morta ou ferida. Uma investida tão profunda em território francês, cercado por tribos hostis, era sobretudo suicida. Rogers e seus 200 Rangers trataram de livrar os barcos armados franceses em Lake Champlain e seguiram seu caminho em direção a St. Francis. Anos mais tarde, no jornal que ele publicou, Rogers registrou sua versão da incursão. Atacando próximo à escuridão, os Rangers colheram os índios totalmente de surpresa, matando centenas deles e incendiando toda a vila. Nas próprias palavras de Rogers, ele havia dizimado uma tribo há muito inimiga dos colonos da fronteira. Mas a arqueologia e a história oral lançam uma luz diferente sobre o ataque de Rogers a St. Francis. Os documentos mais históricos são os artefatos culturais. Os povos os criaram ao longo do tempo com propósitos específicos. Teria sido importante para Rogers tornar público o fato de que destruir a vila de St. Francis, causando perdas maciças àqueles que viriam a ser tratados como o flagelo da Nova Inglaterra. Mas existem razões pelas quais devemos olhar para isto com certo ceticismo. A moderna cidade de St. Francis fica hoje na província de Quebec. Artefatos encontrados aqui mostraram uma presença Abenaki após Rogers tê-lo supostamente destruído. Uma igreja católica ergue-se no local de uma missão saqueada pelos Rangers de Rogers. Índios Abenaki ainda professando a fé católica são parte desta renovação. Na igreja, uma índia Abenaki fala para um grupo de língua francesa. Ela lhes conta sobre um povo que sobreviveu aos esforços dos colonos europeus em destruí-los. Entre os Abenaki, a história da investida de Rogers tem sido passada de geração a geração por 2 séculos e meio. Uma contadora de histórias Abenaki descreve a noite do ataque de Robert Rogers em 1758. Os índios Abenaki costumavam celebrar a colheita de milho a cada outono. Esta garotinha estava cansada de dançar e saiu para descansar. Enquanto ela estava lá, alguém chegou e lhe disse: "Não tenha medo. Eu sou seu amigo. Existem pessoas nas árvores que querem matar todos vocês e atear fogo às suas casas e à sua vila." Durante o trajeto para St. Francis, um de seus aliados índios pode ter decidido deixar de lado suas próprias diferenças com os Abenaki e alertá-los do ataque. De acordo com a tradição Abenaki, mais da metade da vila, incluindo muitas mulheres e crianças, acreditou no estranho misterioso e escondeu-se em uma ravina próxima. Registros franceses parecem indicar que a incursão tenha matado talvez 30 índios, o que parece ter mais a ver com o que realmente aconteceu. Rogers, em seu relatório, afirmando ter matado umas 200 de índios, parece ter sido exagerado na importância dessa incursão. Acredito que ele precisava demonstrar que havia conseguido uma vitória, não importando o custo. Após sua incursão a St. Francis, Rogers e seus homens encontravam-se a quilômetros de distância do forte inglês mais próximo. Sob constante ameaça de ataque por forças perseguidoras francesas e indígenas, eles tinham pouca comida. Vários estavam à morte. Outros dividiram-se em pequenas unidades de caça e se perderam em emboscadas inimigas. A façanha mais famosa de Robert Rogers foi também a mais cara.
A guerra em breve iria acabar, com os franceses sendo expulsos da América do Norte em 1763. Os ingleses abandonaram Fort Edward. Mas o conflito existente entre os americanos e sua contraparte inglesa era um presságio do que estava por vir. Aqui nós encontramos Rangers. Rangers que foram sempre independentes e livres, começando a se unir contra um inimigo comum e que nem sempre é a França. Os inimigos podiam ser aqueles soldados britânicos que estavam vivendo aqui com eles e que não os respeitavam da forma como deviam. São exatamente os mesmos homens que estariam aqui 20 anos depois, lutando lado a lado como oficiais na Revolução Americana. As regras dos Rangers, prescritas por Robert Rogers para lutas atrás das linhas inimigas, seriam passadas de mão em mão para unidades de Rangers americanos, incluindo os famosos Boinas Verdes, pelos próximos 2 séculos. Rogers seria o herói dos soldados ávidos pelo estilo de combate perigoso e muitas vezes romanceado que ele defendeu. Com a Guerra Franco-Índia terminada, Robert Rogers veria o fim de seus dias de glória. Ele havia acumulado dinheiro para pagar seus homens, mas sem registros meticulosos, a coroa britânica recusou-se a reembolsá-lo. Ele não recebeu nenhuma honraria em seu próprio país. E nos anos seguintes seria preso como espião britânico. Seus homens voltaram para casa e não foram vistos até 1775. Uma coluna de casacas vermelhas marchando em uma estrada da Nova Inglaterra escutou tiros vindos de trás das árvores e dos muros de pedra de Concord em Lexington, mas não viu nenhum sinal de seus atacantes. A independência americana, nascida nos acampamentos de Fort Edward, se tornaria em breve incontrolável.